galera, saudações, professor Jefferson na área, e hoje dando continuidade ao tema que nós já começamos na aula passada, que é a Revolução Industrial e seus impactos, ok? E também qual foi o principal fenômeno que surgiu a partir da Revolução Industrial, que é o capitalismo. Então hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona esse modelo que é o capitalismo, que é tão discutido e muitas vezes de forma bem equivocada. Então eu vou tentar pegar esse conceito hoje e lapidar ele para vocês, para que vocês tenham uma compreensão melhor do que é o capitalismo e de como ele surgiu, né? De como ele apareceu. Então o capitalismo é uma resposta, né? Um resultado de mudanças sociais importantes que estavam acontecendo no século XVIII, século XVII e XVIII, né? Poderia também fazer um link com a Idade Média, mas ainda os burgos, né, que foram os locais onde o comércio começou a se centralizar dentro dos espaços urbanos, já poderia ser interpretado como um embrião do capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo ele se baseia na produção de capital e não necessariamente na produção de recursos. Então, por que eu posso, de certa forma, interpretar que o capitalismo já começa no finalzinho da Idade Média? Porque lá na Idade Média existiam classes muito bem definidas, né? Nobreza, os vassalos e os plebeus, né? Só que os plebeus eles produziam, basicamente eles trabalhavam na agricultura. Os vassalos eles eram os donos das terras que eram vinculadas à vontade do monarca, né? E a nobreza é a nobreza, não faz nada do ponto de vista econômico, né? Então, nessa estrutura lógica lá da Idade Média, a nobreza explora, né, o trabalho dos camponeses. Quando surgem os burgos, aparece uma nova classe, que foi depois posteriormente chamada de burgueses, que são os comerciantes, que são pessoas que vendem os frutos, né, da agricultura, né? Então, no caso, o burguês é aquele que não produz, mas que vai vincular essa mercadoria, né? Então, essa nova classe, ela vai surgir como alguém que manipula os recursos. Então, o capitalismo, de certa forma, ele faz isso. Ele manipula os recursos. Ele não é apenas a concentração de dinheiro ou de poder. Não, o capitalismo ele tem como função articular, né, vincular as mercadorias. Então, por isso que ele é chamado de sistema. Então, quando nós falamos de capitalismo, nós temos que considerar qual a relação da moeda, qual a relação de exportação e importação, quais são as regras e convenções e tratados que eu tenho que respeitar, quais são os elementos logísticos que me permitem vincular recursos, me permitem comprar recursos e etc, né? Então, vamos lá. Então, quais foram as principais mudanças da Revolução Industrial, né? Como eu já expliquei para vocês, comecei a explicar para vocês, que tiveram como resultado toda a expansão do capitalismo e, consequentemente, da globalização, né? Porque o capitalismo é a causa da globalização, tá? E não o contrário, beleza? O contrário disso talvez pudesse ser imperialismo, mas o capitalismo ele surge a partir da exploração, né, da indústria, né? E a globalização ela é um resultado deste capitalismo que surge como um modelo político, né? Então eu expliquei para vocês quais foram os principais efeitos, né? O êxodo rural, né? A expansão demográfica, a produção massificada de mercadorias, invenção... Isso na propaganda, desenvolvimento do capitalismo e surgimento da globalização, tá? E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a construção do capitalismo, né, dentro do espaço geográfico, né? Então, o capitalismo teve a origem na Europa entre os séculos XV e XVI e expandiu para outros lugares do mundo, Ásia, África e Oceania, que estavam sendo incorporados na economia mundial. Seus principais mecanismos foram sendo alterados para se adaptar às novas formas
de relações políticas e econômicas estabelecidas entre as nações ao longo do tempo. Então aqui quando diz que o capitalismo surgiu entre o século XV e XVI, é que ele começa a aparecer, na verdade ele vai ter o seu auge no final do século XVIII e início do século XIX. Nós temos as fases da Revolução Industrial que também estão vinculadas ao capitalismo, né? Por quê? Porque os detentores dos meios de produção, eles vão ser também os detentores do capital. E o capital é a quantia de recursos, não de dinheiro, que me permite aplicar um tipo de sistema produtivo, tá? Então, para entender melhor a evolução do capitalismo, vamos considerar 3 fases principais nesse processo. Na primeira fase, o capitalismo comercial ou pré-capitalismo, que é basicamente eu produzir uma manufatura, uma mercadoria e vender isso para as outras pessoas a partir da lei de oferta e procura, né? Que inclusive ela existe até hoje. A segunda fase, o capitalismo industrial, ou seja, além da oferta e procura, a indústria me permite uma massificação, né? uma projeção maior dessas mercadorias. Então eu não vou vender apenas para aquele sujeito que está ali do meu lado, eu vou vender para outras cidades, outros lugares, né? E a terceira fase, que é o capitalismo financeiro ou monopolista, que é quando, além de vender mercadorias, eu vou controlar, vou concentrar um grupo de pessoas que vai especular a venda ou a expansão dessas mercadorias. Então, por exemplo, o mercado financeiro. O mercado financeiro, que são rentistas, que eles vivem da especulação e investimento de mercados, tá? Assistam um filme que se chama O Grande Truque, se vocês puderem, tá? Que mostra um pouco como é que funciona o mercado financeiro e a especulação dos mercados, né? O que são os mercados? São áreas de concorrência de um produto, né? Então vamos supor lá que eu sou investidor, estou investindo numa empresa com ações lá, ou títulos se for uma empresa privada, né? E eu espero que ao investir nessa empresa, meu dinheiro ele dobre, porque eu estou investindo. Então eu espero que essa empresa ela prospere e eu tenha, né, minha porcentagem, porque eu sou um sócio, eu sou um acionista, né? Então essa especulação ocorre de investir ou não investir a partir de uma série de conflitos sociais, midiáticos, né? Por exemplo, a pandemia ela interfere no mercado e assim por diante. Então o mercado ele se tornou uma entidade nessa terceira fase, uma entidade que ela é muito mais importante, inclusive, que o próprio capital, porque o capital nada mais é que o acúmulo de recursos. O capitalismo é um sistema que gesta, né, que interage recursos. Já o mercado financeiro é uma entidade que especula dentro desse sistema. É como se fosse um parasita desse sistema, né? Como funciona o capitalismo, tá? Tem como principal objetivo o lucro. Baseia-se na propriedade privada e nos meios de produção, no controle dos meios de produção, tendo o dinheiro, os seus similares, cartões de crédito, cheques, o seu principal meio de troca, funciona conforme a lei da oferta e da procura, economia de mercado. Nas relações de trabalho predomina o trabalho assalariado, né? O trabalhador vende seu trabalho para os donos dos meios de produção, vende muito barato, né? Daí começa a exploração deste trabalho. No sistema capitalista, a sociedade é baseada na divisão de classes, claro, porque em uma sociedade capitalista, o que vai determinar o seu sucesso é o quanto de condições de possibilidade que você tem de acessar os recursos produzidos por essa sociedade, né? Então isso também. Então, e a partir disso aqui, pessoal, nós temos o conceito de aldeia global, né? A aldeia global se encaixa nesse contexto, pois está relacionado com a criação de uma rede de conexões que deixam as distâncias cada vez mais curtas, facilitando as relações culturais e econômicas de forma rápida e diferente. A globalização está associada a uma aceleração do tempo. Tudo muda mais rapidamente hoje em dia. E os deslocamentos também se tornam muito rápidos. O espaço mundial ficou integrado, né? Os computadores, a internet, grande impulso para o processo de globalização. Então, o que é a globalização? Basicamente é o estreitamento de relações econômicas entre os países, tá? Isso acontece de fato depois da Segunda Guerra Mundial, que você vai ter a ONU, né? E também vão ter muitos conflitos que vão surgir a partir disso. A briga entre a União Soviética e Estados Unidos, como vocês bem sabem, devem estar estudando exatamente isso. Então, o capitalismo, pessoal, só para entendermos então, ele é uma ferramenta, é um sistema que vai permitir relações de troca
entre pares de um mesmo lugar, né, ou de uma mesma cidade, de um mesmo país, ou até mesmo do mundo. Então, a globalização basicamente é a aproximação de mercados que antes estavam separados por questões geográficas, mas agora com elementos logísticos como navios, aviões ou até a própria internet, eu posso pensar que a economia ou a cultura ela tem um espectro global, né? Todas as pessoas elas estão conectadas de alguma forma, não apenas por sua origem geográfica, mas pela possibilidade de explorar o mundo conjuntamente dentro de uma coisa que nós chamamos de internet. Beleza, galera? Então, o que é o capitalismo, basicamente? Eu deixei essa parte mais para o final. O capitalismo, pessoal, é um sistema que surgiu no século XVIII, na verdade, né? Surge lá no século XVI, mas ele vai ter realmente a sua expressão maior no século XVIII. Por quê? Por conta da produção econômica vinculada aos proletariados, né, os industriais, as pessoas que trabalhavam em indústrias. Então a exploração desse trabalho vai gerar aquilo que o Marx vai chamar de mais-valia. O Marx, filósofo do século XIX, que vai ser o primeiro a escrever sobre o capitalismo, né? Então o Marx ele vai ser o primeiro na obra O Capital a demonstrar quais são os limites e alcances do capitalismo. Ele não demoniza o capitalismo, mas ele vai dizer que o capitalismo ele beneficia uma classe. Qual é essa classe? A classe dos burgueses, que são os detentores do meio de produção. Então como é que funciona a mais-valia? Basicamente, vamos supor que eu tenho um tênis que ele custa, para ser feito, R$20, com matéria-prima, com todos os componentes de um tênis, tá? E eu fui contratado, vamos supor, para produzir esse tênis. Eu produzo ali, vamos supor, 4 tênis por dia, né? Duzentão lá, né? 50 que eu falei? 50 vamos supor que seja R$50 o preço do tênis. Então eu vou produzir por dia R$400, tá? Porém, o que acontece? O meu salário por essa produção é de R$50, né? Ou seja, os R$150 ficam para quem? Ficam para o dono dos meios de produção. Então o trabalho não é necessariamente a possibilidade de enriquecer, mas sim de fazer parte de um sistema, né, que produz coisas dentro de uma lógica de inter-relação, né? Então, isto é o capitalismo, é essa ferramenta global que vai relacionar elementos como com dinheiro, com propaganda, com interesses, se apropriando de arte, se apropriando de pessoas, né? A ideia de que antes eram colaboradores agora passou a ser, né, dentro dos recursos humanos, né, como recurso de gestão de pessoas, né? O termo recursos humanos passou a se chamar gestão de pessoas, que é pior ainda, né? Então aqui a globalização está associada a uma aceleração do tempo, tudo muda mais rapidamente hoje em dia. E os deslocamentos também se tornam muito rápidos, o espaço mundial ficou mais integrado. Beleza, pessoal? Então, vou parando por aqui e eu vou pedir uma atividade para vocês, vou descrever ela do que se trata, mas falando um pouco sobre essa questão da aldeia global, da globalização, como nós podemos analisar isso. É um trabalho que vale 2 pontos, então não deixem hipótese alguma de fazer esse trabalho o mais rápido possível e entregar dentro do prazo. Beleza, pessoal? Então, dito isso, estou indo. Até a próxima aula. Um abraço.